Com mais de 2 décadas de trajetória, One Piece carrega consigo, em meio de sua história, alguns mistérios relevantes para a obra, mas que ainda não foram revelados pelo autor. Todo esse suspense atiça ainda mais a fanbase desse anime, que cria teorias sobre esses assuntos e incendeia ainda mais essas expectativas por essas revelações. E nesse vídeo, a gente vai falar sobre os maiores mistérios de One Piece. Então, sem mais enrolação, bora lá! 1. O que é o Tesouro One Piece? O lendário tesouro deixado pelo antigo rei dos piratas Gold Roger, que a princípio é interpretado como um baú cheio de ouro e riquezas, com o decorrer da obra e elementos que são apresentados, como a conversa do Luffy com o Rayleigh ou até mesmo a cena da chegada de Roger em Laugh Tale, nos faz questionar ainda mais sobre essa premissa, já que a gente sabe que encontrar esse tesouro é uma das peças fundamentais para a revelação dos outros mistérios. 2. O que aconteceu no século perdido? Sem sombra de dúvidas, essa é uma peça fundamental da história, e muita coisa está atrelada nela. Há cerca de 800 anos atrás, houve um período de 100 anos da humanidade que foi totalmente apagado da história, não contendo nenhum registro sobre o que aconteceu naquela época. Tipo, antes tem, depois tem, mas durante essa parte não tem nada registrado? Na verdade até tem, mas o governo silencia qualquer um que tente estudar sobre esse passado. E detalhe, o governo mundial de One Piece foi criado há 800 anos atrás, então... governo mundial. 3. O que é o Reino Antigo? Ainda falando de passado, é mostrado pra gente que há muito tempo atrás existia um reino próspero, provavelmente na época do século perdido, mas que foi completamente dizimado e apagado do mapa, por conta de algum conflito. Recentemente surgiram algumas informações que mostram que esse reino era bem evoluído tecnologicamente. Será que o governo tem algo a ver com isso? 4. O que são as armas ancestrais? Ainda no começo do anime, lá no arco de Alabasta, a gente passa a saber sobre a existência dessas armas. Estão ligadas também ao passado e que carregam o nome de deuses gregos, Plutão, Uranus e Poseidon. Já sabemos o que são 2 dessas armas, mas o que a gente ainda não sabe é por que elas foram criadas e para qual propósito elas foram usadas no passado. 5. Quem foi Joy Boy? Uma figura antiga que viveu no século perdido e que tem sua história contada até hoje, principalmente na Ilha dos Homens Peixe, mas que ainda não foi revelada muita coisa no anime. Tem teoria que diz que ele liderava o povo do Reino Antigo, que lutava por paz e igualdade. É claro que não é nada confirmado na história, mas seria Luffy o herdeiro dessa vontade? E por falar em vontade herdada, 6. Quem são os D? Monkey D. Luffy, Gold Roger, Marshall D. Teach são alguns exemplos já ditos como inimigos dos deuses, no caso dos Terubitos. Essas pessoas que carregam a letra D no meio do nome também carregam uma profecia de que um dia uma dessas pessoas trará um novo amanhecer para o mundo. Profundo, né? Mas quem são essas pessoas? E por que essa profecia? 7. Quem é Insama? Figura mostrada apenas uma vez no anime segurando o catarse de procurado do Luffy, está na elite do governo. Não foi apresentado suas intenções ou o que é essa pessoa, mas com alguns acontecimentos no mangá, a gente já sabe que coisa boa não é, né? 8. O que é o Tesouro de Marijoa? O próprio Doflamingo já disse que sabe o que os Terubitos escondem na Terra Sagrada de Marijoa, e que eles têm medo que ele acabe falando o que é esse segredo. Isso ainda não foi abordado de maneira tão forte, mas se tá lá, pode ter certeza que o Oda não colocou por acaso. 9. Qual o crime que Zunisha cometeu? O elefante gigante que vaga pelo mar rumo a direção desconhecida e que carrega uma cidade inteira nas costas, capaz de ser ouvido apenas por quem tem a voz de todas as coisas, disse que foi condenado por um crime e que recentemente no mangá soubemos que provavelmente conhecia Joy Boy e que vive há mais de 800 anos. 10. A real motivação de Shanks. Não é de hoje que o Shanks passa um ar misterioso, e com os acontecimentos do final do arco de Wano no mangá, e com a cena dos Gurouseis, nos faz questionar se o pirata que serviu de inspiração para o Luffy é realmente o mocinho. Gente, esses foram um dos maiores mistérios que tem na obra de One Piece. É óbvio que tem muito mais, mas eu trouxe aqueles que têm uma ligação forte com a história principal. E para quem chegou até aqui, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Vamos tentar trazer muita coisa boa sobre os animes. E se você gostou do vídeo, dá uma forcinha aí pra gente. Deixa o seu like, se inscreve no canal
e ativa o sininho aí para dar aquela fortalecida. Obrigado e até a próxima!